Salmo 23. Acho que todos conhecem. Ele bate um pauzinho ali de popularidade com o Salmo 91, né? Quem tem uma bisa que tem uma Bíblia, ou uma avó que tem uma Bíblia em algum lugar na casa, numa semana você chega é o Salmo 91, na outra semana é o Salmo 23. Que bom que a Bíblia está aberta, já é um começo, mas você precisa saber que o poder do Salmo 91, Salmo 23, ele não pode espantar mal olhado e coisa alguma, porque está aberto. Vai se encher de poeira e não vai fazer coisa alguma se você não entender, não pegar com o coração as revelações que estão aqui. Quando diz aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você precisa entender isso mais do que uma informação. Isso tem que se tornar uma revelação no seu coração. E uma revelação faz com que você ande de maneira diferente. Quando você tem um entendimento, você não pode mais ser o mesmo. Ninguém consegue ser o mesmo depois que conhecimento chega. Com certeza você já passou por coisas na sua vida, no seu ambiente de trabalho, na faculdade, alguma coisa na sua família, situações que você viu e tomou conhecimento e entendeu o que aconteceu. E você até disse para você, eu queria não ter visto isso. Falando agora possivelmente de coisas ruins, de experiências ruins. Estou com um pouquinho de sinusite, de vez em quando vocês vão ter que me aturar fungando o nariz. Eu sei que é meio nojento, mas eu não tenho outra opção. Eu vou ter que trocar de microfone, gente, senão nós não vamos aguentar não. Porque esse aqui eu não consigo afastar. Traz o outro para mim, Hudson. Talvez você tenha visto coisas ruins e aquilo chegou no seu coração e você até diz, né? Era melhor não ter visto. Queria desver isso. Porque você não consegue mais reagir naquele lugar. Não consegue talvez reagir com aquela pessoa do jeito que você reagia antes. Porque uma revelação chegou no seu coração. O mesmo vale para a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra como revelação, entendimento na sua mente, no seu coração, você não consegue mais viver da mesma maneira. Eu lhe asseguro que aquilo que você ouviu da palavra de Deus que não te mudou, não é porque a palavra de Deus não tenha poder. Não é porque a palavra de Deus esteja falhando. Com toda a certeza, é porque você ainda que você diga que não, você ainda não recebeu isso como verdade. E tem coisas na minha vida que eu leio, repito, e eu preciso admitir que eu tenho que continuar lendo, porque ainda não aceitei aquilo como verdade. Isso é fé. Quando algo que não faz sentido, muitas coisas na palavra de Deus, não tem lógica, mas mesmo não tendo lógica, você se apropria daquilo como verdade, você sabe que aquilo tem que e vai acontecer, porque aquilo é verdade. Quando a palavra de Deus diz e se encontra com verdade, o sobrenatural acontece, sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. E eu não estou dizendo isso para que você se sinta incrédulo, até porque eu disse que há coisas que eu pregando a palavra até hoje, eu ainda não cheguei na verdade. Eu ainda não peguei aquilo como verdade. Coisas inclusive que talvez eu tenha falado para você, e você tenha pegado como verdade, e eu ainda não peguei. Isso não faz de mim um incrédulo, isso faz de mim alguém que tem que desejar continuar crescendo em fé. Isso é algo para estimular você. A diferença entre o que eu estou falando e de quem não assume e diz que é isso, aquilo, dá uma desculpa, é simplesmente isso que eu estou assumindo. Eu tiro toda a culpa da palavra de Deus, porque se a palavra de Deus diz, está dito, e há poder para acontecer. Se não aconteceu, eu preciso ainda crescer na verdade. Então você precisa ler
no Salmo 23, e entender que aqui não é uma historinha, mas quando diz que você tem um pastor, para começar você tem que aprender a ser ovelha, porque aqui é a história de um pastor e de uma ovelha. Que quando você tem um pastor, você é guiado a lugares de provisão, a lugares de vida, a pastos verdejantes, lugares de águas tranquilas. Então você não pode andar mais como uma ovelha desgarrada. Por quê? Porque você entendeu por revelação que você é ovelha e a ovelha precisa de pastor, e você não pode andar mais sozinho. E a promessa é que ele jamais te abandonaria. Então quando você tem um pastor e entende isso como verdade, nada na sua vida pode continuar sendo do mesmo jeito. Pode deixar por enquanto. Eu já li o Salmo 23, meu Deus, centenas e centenas de vezes. E até hoje, quando eu fui preparar a palavra para ministrar para vocês, eu vi que eu ainda preciso, em algumas áreas da minha vida, aceitar meu bom pastor e reconhecer que ele está lá. Porque a minha ansiedade denuncia a minha incredulidade. A minha insegurança denuncia a minha incredulidade. Então eu ainda preciso crescer mais nessa verdade. Vamos ler? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão. Todos os dias da minha vida viverei na casa do Senhor para sempre. O tema da mensagem de hoje é saindo do vale. Diga comigo, saindo do vale. O texto, ele já começa com uma rota estabelecida por Deus, com uma promessa, com a demonstração da vontade de Deus para cada ovelha, para cada um de nós. A vontade de Deus para nós é sempre boa, agradável e perfeita. A Bíblia diz: eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. O Senhor, ele já começa o texto dizendo que a vontade dele, como pastor, é nos levar a lugares de águas tranquilas, no verso 1, de pastos verdejantes. Todos nós nascemos para esse lugar. A dificuldade que temos de desfrutar desse lugar, de estar nesse lugar, nessa promessa, é fruto da queda, é fruto do pecado. Pecado que manchou a nossa visão sobre o caráter de Deus. Pecado que manchou o nosso entendimento sobre o que Deus pensa sobre nós. Muitos lugares, muitos vales que alguns estão, não todos. Há vários tipos de vales. Mas a maioria dos vales, ou melhor dizendo, alguns. Sério, porque aqui na igreja podia aparecer um largato, ali em cima, gigante, aí entra uns passarinhos aqui, tem um sabiá que faz ninho ali, eu falei, pronto, é o Éden. Agora pronto. Os macaquinhos entram, vai lá dentro da minha sala comer. Voltando onde eu estava, eu vou falar de Éden, aleluia, glória a Deus pelos efeitos especiais, Ministério do Som. O motivo pelo qual muitos de nós não estamos desfrutando dos pastos verdejantes, desse lugar de promessa de Deus, esse lugar bom, agradável e perfeito, é a queda, porque a queda manchou a nossa visão sobre quem Deus é e a nossa visão que nós somos em Deus. Então muitos vales que as pessoas estão, elas estão porque elas concordaram com algo que não está na palavra de Deus. Elas se guiaram pela voz do ladrão, e muitas vezes o ladrão, o lobo, se veste de cordeiro
E sabe como o lobo se veste de cordeiro? Uma revelação para você. Quando ele se veste de religião. Muitas vezes o diabo está vestido de terno e de gravata. Muitas vezes o diabo está vestido de uma suposta teologia. E ele está falando em nome de Deus. E quantas pessoas, por crerem, é um homem de Deus, ou pelo menos tem um título de homem de Deus que está falando, não conhecem a palavra de Deus, assumem aquilo como verdade e se deixam ser guiadas para longe do verdadeiro pastor, ouvindo alguém que eles acham que estão amando do pastor. Quantos estão entendendo? E são guiadas para longe, porque acreditam que essa é a vontade de Deus. Pessoas que foram expulsas da igreja porque pecaram, pessoas que foram excluídas porque estavam usando um tipo de roupa, pessoas que foram excluídas porque pecaram, erraram, tomaram uma rota diferente daquilo que o pastor tinha falado, mas ainda assim estava ali com o coração quebrantado. Eu errei, eu reconheço, e eu preciso de graça da igreja para me restaurar e para levantar. Nós sabemos que há pessoas orgulhosas, arrogantes, que não querem se levantar do pecado, mas nós conhecemos diversas histórias de pessoas que queriam se levantar, mas não encontraram uma igreja com graça para fazer isso. E alguém disse: sua vida nunca mais vai valer para nada para Deus por causa disso e daquilo. Quantos ouviram: a sua doença, a sua enfermidade é porque Deus colocou isso em você, porque você trocou de igreja, porque você foi rebelde, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Alguns, porque acreditam que tem que fazer uma série absurda de coisas, de requisitos que tem que cumprir para poder se sentir amado por Deus e aceito, e ouviram isso de alguém talvez com uma Bíblia aberta. Esse é um dos motivos, talvez já esteja falando de você, que alguns estão no vale. E alguns que estão achando que foi Deus que os levou para ali. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não precisa trabalhar com a maldição e com a enfermidade. Jesus disse que essas são as obras do ladrão, as obras do diabo: matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Essa é a vontade do bom pastor para você. Então Deus nos projetou para esse lugar, que eu estou indo para ele todos os dias, aprendendo a chegar nesse lugar, em todas as áreas da minha vida. Quando Deus fez a terra e fez o Éden para o homem. Quando o homem abriu os olhos, estava tudo pronto. Quando o homem abriu os olhos, a bondade de Deus estava expressa em cada uma daquelas árvores, daqueles animais, da beleza do Éden, da árvore da vida. A bondade de Deus estava exposta em cada cantinho daquele lugar, porque tudo aquilo dizia o quanto Deus amava o homem. Então o homem abriu os olhos e os pastos verdejantes já estavam para ele. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. E eu quero te dizer que ainda que você não esteja desfrutando, tudo isso já está pronto. Lugares que eu entrei ontem em Deus já estavam prontos desde o dia que Jesus morreu por mim na cruz. Eu é que precisava chegar até lá, eu que precisava ouvir o pastor. Esse Éden já está pronto desde o dia que nós nos rendemos a Jesus. O dia que nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo, e você já vai ter oportunidade de viver essa experiência. O dia que eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que eu nasci de novo. E eu nasci de novo quando os meus olhos foram abertos espiritualmente. Existia uma provisão, um Éden para mim. A família que eu vivo hoje, a provisão de Deus que eu vivo hoje, todo tipo de sucesso que eu vivo hoje, toda alegria que eu desfruto hoje, já estava para mim no dia que eu me rendi para Jesus. E a voz do pastor está todos os dias me levando para esse lugar. Amém? Essa é a vontade de Deus. Uma outra coisa sobre vales, que apesar de alguns vales, acredito eu, a maioria deles poderem ser evitados, há alguns vales, como eu estava dizendo, que nós mesmos entramos. Inclusive o vale que o salmista descreve aqui, fica muito claro que foi ele que entrou, porque ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que ele está dizendo, eu tomei uma rota errada. E a gente precisa às vezes dessa humildade, para entender que algumas respostas do porquê que nós estamos passando o que nós estamos passando, nós já temos.
A gente lá no fundo já sabe. Só precisa ser humilde para reconhecer. Eu vou falar disso daqui a pouco. Às vezes o favor de Deus não se manifesta porque você não deixa Deus te salvar, porque você nem reconhece que precisa de um Salvador. Você já sabe, está óbvio para você que foi uma escolha errada que você fez. Nem todo mundo que se desvia por causa da igreja. Esse negócio que a igreja tem que pedir perdão. Perdão, em nome da igreja eu te peço perdão. De fato, a igreja tem que pedir perdão para muita gente. Mas tem que tomar cuidado porque isso não é uma máxima. Tem muita gente que o perdão que a igreja tem que pedir é por não saber lidar com a cabeçada que essa pessoa deu quando saiu, com a maneira que conduziu as coisas, mas o motivo da saída não é culpa da igreja. É uma escolha para você que se desviou do propósito do Senhor, dos caminhos do Senhor. É com você que eu estou falando. Talvez você fez o que fez, ouvindo a voz do Espírito dizendo: não vá pela esquerda. Não tome esse caminho. Você sabe o que a palavra de Deus diz. Você sabe que esse não é o caminho. Você sabe que você vai se frustrar. Você sabe que essa não é a promessa de Deus para você. O nível de Deus é esse. Você está aceitando isso. Som, melhor. O nível de Deus é um e você está aceitando o outro por causa da sua ansiedade, por causa da sua inquietação. E aí você tomou a rota que você queria, ainda que hoje você reconheça que foi o caminho errado. E talvez está culpando Deus e o mundo. Eu tomei rotas na minha vida que eu precisei olhar para mim mesmo e dizer: a culpa foi minha. Mas eu posso confiar que Jesus carregou ela na cruz. Mas eu só posso transferir a culpa para Jesus depois de reconhecer que eu errei. Porque só pode ter um Salvador quem sabe que precisa de um. Existe graça para o coração arrependido, para o coração humilde. Eu tomei rotas na minha vida que eu precisei acordar de manhã e falar assim: que lenha que eu fiz? Porque eu conhecia a palavra de Deus e mesmo assim eu teimei. E agora eu entrei num vale. Mas aqui diz também que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu escolha o caminho errado, nem quando eu escolho o caminho errado ele me abandona. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus pode descer nesse vale que você está hoje. Na verdade, você pode descobrir que Ele está até aí do seu lado já há muito tempo. Só falta você abrir os olhos com humildade. O seu orgulho não está deixando você reconhecer porque você está cego. Vales, uma outra coisa sobre vale. Vales não são lugares para habitação. Vales são lugares de passagem. Tem muita gente que não pôde evitar o vale. Alguns vales, como eu disse, talvez a maioria podem ser evitados, mas existem alguns vales que fazem parte do processo da vida. Talvez você perdeu alguém que talvez até tenha morrido no Senhor, de velhice, mas mesmo assim, pelo amor, pela história que você tem com essa pessoa, isso tem sido um vale para você, o luto tem sido um vale. Talvez você passou por coisas até piores, perdeu alguém e você não sabe o porquê isso aconteceu. Eu não tenho a resposta do porquê todos os vales, o que significa cada um deles. Eu tenho a resposta de como sair deles. E é isso que eu estou trazendo para você aqui agora. E uma das coisas que você precisa é decidir não permanecer no vale. Se você está num luto porque perdeu alguém, porque perdeu um emprego, porque perdeu um relacionamento, existe um tempo onde o luto é saudável. Não no sentido de que ele faz bem para você, mas porque ele é natural. Faz parte de alguém que ama, de alguém que fez expectativas, sentir essa perda. Agora o problema é quando o luto se torna a sua vida. Quando o tempo passa e as vestes do luto começam a se tornar as suas vestes, começam a se tornar a sua realidade. Quando aquela pessoa que você profundamente amava, tudo que ela queria é que você continuasse vivendo a vida que ela não pôde viver. Uma das coisas que o luto quer tirar de alguém
é a disposição de viver. Porque o diabo faz você se sentir acusado toda vez que você vai celebrar alguma coisa e aquela pessoa não está presente. Você vai sair com seus outros filhos, e a gente está vivendo isso, estava conversando com meus avós, e eles estavam falando que às vezes não querem sair com os outros filhos, porque lembra da minha tia que a gente perdeu? Graças a Deus no Senhor, está na glória, está em Jesus. Porque sente que está traindo. Eu disse, vó, ainda mais a minha tia sendo uma crente, cheia do Espírito Santo, o que ela mais queria é que a senhora estivesse com a gente se alegrando. Mas o luto rouba isso de você. O luto quer agarrar você. O luto quer se tornar um vale. Nem todo vale tem que ser um luto. Nem toda perda tem que se tornar um vale onde você faz moradia. Não faça tenda em vales. Você precisa ter a sensação, olhar para o seu momento e ver que apesar de estar no vale, você está se movimentando. A pior coisa que você pode fazer no vale é parar de se movimentar, irmão. Bill, eu não tenho força. Ninguém está dizendo que é para você se movimentar correndo. Só não pare. Eu não tenho força para estar orando e jejuando e lendo a Bíblia do jeito que eu lia antes. Só não pare. Ligue para os irmãos da sua mesa e peça para que eles tenham um tempo de oração com você no telefone. Só não pare. Tem uma frase que eu gosto muito de um autor. Ele diz assim, já me inspirou muitas vezes essa frase, em momentos de vale. Se está passando pelo inferno, apenas continue andando. Se você está passando pelo inferno, continue andando. No caso ele usou inferno, mas nós estamos falando de vale. Se você está passando pelo vale, continue andando. Ainda que não tenha a mesma energia. Se antes você corria, continue andando. Não pare. Bota louvor, vai adorar. Vai buscar os irmãos que estão fortes na fé. Não faça desse lugar sua morada. Existem salteadores no vale. Pega essa imagem que eu estou trazendo para você. Existem salteadores, ladrões escondidos dentro do vale. Na maioria dos filmes medievais você vai ver cenas como essa, né? Alguém está passando por um vale a cavalo, um lugar difícil, e de repente saem os salteadores. Na maioria das vezes foi até avisado, cuidado com aquela floresta, cuidado com aquele vale, porque se esconde salteadores naquele lugar. Lugares escuros são lugares aonde os salteadores se escondem. Lugares escuros é lugares aonde você não tem luz, não tem todas as respostas. Não pare nesses lugares, meu irmão. Continue andando. Diga aí no seu lugar, vale não é a minha habitação. Tem gente que já está há 3 anos no vale. Tem gente que já está aqui há 5 anos no vale. Você perdeu o time. E o bom pastor veio hoje te socorrer. Hoje você vai levantar, vai ouvir a voz do pastor e vai sair desse vale em nome de Jesus. Estou lembrando de vale. O problema é que quando você faz do vale a sua morada, não crie confusão com a frase que eu disse, porque a frase era de um homem que não era crente, né, do inferno, né, quando estiver passando pelo inferno, então ele usou esse termo. Mas entenda por vale. Entenda o que eu disse, entendendo vale. Porque o problema do vale, quando ele se torna a sua habitação, é que realmente ele pode se tornar um inferno. Alguns, aquilo que eram eventos, que inclusive poderiam ter os forjado para serem homens melhores, mulheres melhores, porque ainda que Deus não seja o causador do vale, ele aplica Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Deus é sábio e não desperdiça nada. Vai sempre usar qualquer circunstância, por pior que seja, para nos levar ao crescimento. E quando você para no vale, quando você abraça o vale, aquilo pode se tornar um inferno, se tornando a sua morada eterna. Alguns se desviaram da fé, porque passaram por momentos
que poderiam ter ficado só no momento, mas se tornaram as suas vidas. Aquele evento os envenenou e nunca mais eles foram os mesmos. Alguns se viram até contra Deus por não encontrarem culpados, então culpa a Deus que não está aqui na minha frente para se justificar. E se torna um inferno. Eu lembro que a gente fazia um acampamento com os jovens da igreja, quando eu era pastor de jovem. E antes que você pense em fazer uma piada, isso tem muito pouco tempo. Quando eu era pastor de jovens, a gente tinha um acampamento que tinha uma trilha. Tinha uma trilha no acampamento que era uma trilha numa pegada militar, aonde eles não sabiam, eles iam para o acampamento de carnaval para se divertir. E 4 horas da manhã, sem eles saber, a gente acordava todos eles fardados. Todos eles fardados com panela, porrete na mão. Líderes de jovens, não façam isso. E começava a acordar eles, menino, menina, adolescente, 4 horas da manhã. Aí deixa eu escovar dente, o que está acontecendo? Não tem que pentear o cabelo, não pode fazer nada. Todo mundo para fora. Só troca de roupa, bota a roupa para sujar e vai para fora. E ali a gente dividia eles em equipes e começava um dia de prova, de competição, onde eles seriam forjados para serem líderes. Durava um dia inteiro, como eu estava dizendo. E aí eles saíam dali, a gente botava eles numa van ou num ônibus e levava para o meio do mato. Já estava uma trilha estabelecida. E dentro dessa trilha tinha várias provas. E para começar, eles recebiam um mapa com algumas dicas, aonde o líder de equipe tinha que conduzi-los até o final da jornada. E nesse mapa tinha escrito assim: Vale da Sombra da Morte. Estava escrito no mapa Vale da Sombra da Morte e uma viradinha à direita. Quando chegava no determinado momento da prova, eles já cansados, para você ter noção quanto isso hoje eu poderia ter sido preso, deve ser maus tratos isso, durava mais de 5 horas a prova, irmão. A gente socorria no caminho, alguns desmaiando, era uma loucura. Teve uma vez que a menina torceu o pé no mata-burro, ela passou no mata-burro, e não é uma piada, aconteceu mesmo. O menino da cidade não está acostumado, não é porque é burro, é porque não está acostumado. Passou no mata-burro, torceu o pé. Aí falamos para ela: você pode desistir agora, sua equipe não vai perder ponto. O líder da equipe falou assim: eu vou carregar ela nas costas até o final, mas ninguém da minha equipe fica para trás. Os primeiros 20 minutos de prova, todo mundo queria desistir. 4 horas depois, todo mundo se sentiu Rambo, imparáveis. E aí, voltando onde eu estava, tinha um mapa lá e estava escrito lá, no finalzinho, uma estradinha escrito Vale da Sombra da Morte, indicando que eles tinham que entrar naquele lugar. Só que quando eles estavam chegando perto desse lugar, à direita tinha 2 bifurcações, uma à direita com nada escrito e outra à esquerda, escrito uma placa Inferno. E o versículo bíblico do Salmo 23 para eles lerem. Lembra que eu falei no início que é importante você pegar a revelação? Alguns times não leram a Bíblia, alguns leram e ainda não viram que lá estava escrito vale e não inferno. Vale é lugar de passagem, inferno é lugar de eternidade, irmão. E alguns pegavam essa rota e iam parar no inferno. E o inferno era mais 1 hora andando, irmão. E o time perdia a prova. Tudo porque não entendeu que vale é um lugar de passagem, não um lugar de morada. Primeira coisa que você precisa, eu não vou dizer mais que é a primeira, porque eu já disse algumas. Para sair do vale, uma das coisas que você precisa é arrependimento. Primeiro, arrependimento para os vales que você entrou e já entendeu que foi você que errou, como eu já disse. Mas arrependimento não é apenas dizer, Senhor, me perdoa. A palavra arrependimento no original, ela significa mudança de mente. Por que tem gente que chora dizendo, Deus me perdoa, e na segunda-feira faz a mesma coisa? Porque houve um quebrantamento da alma, chorou, se quebrantou. Deus me perdoa, mas não entendeu a melhor parte. Não entendeu
o que Deus tem para você, para te inspirar a mudar de rota. Arrependimento é mudança de foco. Arrependimento é mudança de direção. Se você está indo para o inferno, lá na rota dos meninos, dos jovens, arrependimento é chegar ali e não só dizer, me perdoa, Deus, por eu ter entrado nesse lugar, e continuar andando naquela direção. Arrependimento é, me perdoa, Deus. Mudança de rota é parar de andar na direção errada. Então, alguns de vocês aqui precisam parar de andar na direção da incredulidade. Porque o que está mantendo vocês no vale é o pensamento errado de que Deus quer você aí. De que foi Deus que te colocou. Ah, porque eu estou passando uma moenda que a profetisa falou para mim, a profeta lá da outra igreja falou para mim que Deus me colocou nesse vale, que Deus está me amassando, que Deus está me colocando na moenda de Jeová. Para com essa besteira. O bom pastor, ele não tem o vale para você. Ele tem um lugar de pastos verdejantes. Acontece que se você passar pelo vale, ele está lá com você também. Mas não é para você morar com ele lá, não. É para te tirar de lá. Arrependa-se, meu irmão. Mude de mente. Comece a pensar diferente. Se você está num vale de vida sentimental, Bill, todo relacionamento que eu entro é furada. Todo cara que eu namoro é dor, tristeza, frustração. E Bill, a última vez, quando eu namorei, eu me arrependi de ter namorado um não crente, de ter ido fora do padrão de Deus. Eu me arrependi, agora eu estou num relacionamento e está tudo acontecendo de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmã ou irmão. Se você fizer as mesmas coisas de novo, ainda que seja com a pessoa diferente, o resultado costuma ser o mesmo. Para mudança de resultado, tem que se mudar os métodos. Mude a maneira de pensar. Talvez o que você precisa é parar um tempo para aprender o que Deus pensa sobre vida sentimental, para aprender o que Deus pensa sobre família, para depois entrar numa sabendo o que você está fazendo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Que bom. Segunda coisa que você... Eu falei que eu não ia mais ficar falando de primeiro e segundo, né? Vamos lá. Outra coisa que você precisa, está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. 1 Pedro, versículos 5 e 6. Vamos ver o que é. Do mesmo modo, jovens, prestem atenção aqui, viu? Até os crentes. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos. E todos vós igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede favor, graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Humildade. Olha, se você não é humilde, se você não é quebrantado, se você não é dado aprendizado com quem está sobre você, que Deus colocou sobre você, você está sendo orgulhoso contra Deus. Porque Deus usa pessoas. Tem gente que, o que você está ouvindo aqui hoje, você já ouviu até de maneira melhor, de amigos seu na fé, de líderes, de pessoas que têm algum nível de maturidade maior do que você, ou foram inspiradas pelo Espírito naquele momento, para lhe instruir. Mas é mais fácil ouvir a mim, que você não conhece, do que reconhecer que Deus pode estar usando um próximo, alguém próximo de você. Humildade para aprender, humildade para ouvir o bom pastor falando através das pessoas ao seu redor. Quem aqui tem o hábito de assistir filme de suspense, ou até filme de terror? Eu não sou muito chegado a filme de terror, não assisto, mas filme de suspense, às vezes até de ação, tem alguns momentos que você está vendo o personagem do filme entrando num lugar escuro, numa casa abandonada,
numa casa abandonada que todo mundo fala que só acontece desgraça no raio da casa. Morreu 135 pessoas na casa só no último mês. E o cara fala que vai entrar 3 horas da manhã. Não se faz nada meia-noite, 3 horas da manhã em filme de terror, gente. Isso não é horário. 3 horas da manhã vai entrar porque quer fazer uma filmagem. É um idiota. Como é que você fica na frente da televisão? Meu Deus, não faz isso, cara. Não acredito. Você vira pra sua mulher, não acredito que esse cara está fazendo isso. Eu não acredito que ele está entrando nessa casa. Pelo amor de Deus, esse filme está achando que a gente é burro. Ninguém faz um trem desse, não é assim que a gente fica no filme de ação. O cara no filme de ação vai entrar numa casa com 400 pessoas armadas, com um fuzil, ele com a pistola. Você fala, cara, você é o cara, você é o MacGyver, você é o Vin Diesel, mas peraí, não vai dar certo. Claro que você vai ser pego, vai dar maior trabalho isso aí depois. Aí você fica, não entra. Como que pode um cara entrar? Essa mesma sensação é a sensação que o céu fica. É a sensação que eu fico quando eu estou dando conselho para um cara e ele está indo na rota que eu sei que vai dar lenha, porque eu já ando com Jesus tempo suficiente, ou porque a palavra de Deus diz. Está a multidão de conselhos dizendo, não. E você está, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou expert em fazer filmagem 3 horas da manhã. Eu sou um ninja com a pistola na mão. E você vai entrar. E depois é a gente que vai ter que entrar 3 horas da manhã para te socorrer. Porque é assim. Aí é a gente que está lá. Estou eu aqui agora, no lugar que eu falei para não entrar. Então tenha humildade, irmão. Humildade para reconhecer que existem saídas que já foram mostradas para você. Só que requer de você abaixar-se, que é humilhar-se. Existem algumas portas de saída do vale que estão diante de nós. E vou dar um exemplo, por exemplo, no seu negócio, no seu empreendimento. Maneiras que você tem de mudar a sorte do seu negócio, se humilhando para procurar alguém e dizer, cara, você que está mais tempo no mercado do que eu estou fazendo lenha, você pode me ensinar? Procurar alguém, se submeter. Como eu estava dizendo, existem algumas portas no vale que são menores do que você, de propósito. Existem portas estreitas nos vales que Deus coloca lá, para que você só possa sair dali um homem rendido, para que você só possa sair dali do tamanho que Deus fez você para ser, quebrantado, humilde. Tem gente que só não saiu do vale ainda porque precisa pedir perdão para alguém. Tem gente que sabe que a sua mulher tem um coração quebrantadíssimo, que se você pedisse perdão sem ficar dando justificativa, ela te aceitaria de volta. Mas você vai ter que pedir perdão e ficar calado. É só eu errei, te feri com isso e com isso, eu quero ser um novo homem. É só isso que precisa, mas não, quer chegar lá? Então, eu errei, mas você... Aí você começa a baixar e de repente cresce de novo, não cabe. Porque às vezes depois da porta tem mais um túnelzinho, sabe? Às vezes depois da porta tem mais um túnelzinho que você tem que continuar por baixo. Talvez a sua mulher te perdoou, mas está esperando frutos de transformação da sua parte. Isso serve para sua mulher, para o seu patrão, para os seus amigos, para os seus pais, para a sua igreja, para tudo na vida. Você já errou tantas vezes que agora as pessoas querem frutos de arrependimento. Isso passa pelo tempo. Significa que você vai ter que entrar na porta pequena e continuar pequeno, irmão. E se a porta for diminuindo mais ainda, vai diminuindo mais ainda. Porque a Bíblia diz que os humilhados são exaltados por Deus. Depois dessa porta existe um up. Depois dessa porta existe um salto de crescimento. Existe um salto de favor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Depois desse corredorzinho, quando você vai levantar grande e humilde. Porque a arrogância, a prepotência, a soberba não sobrevive a esse processo da humildade e da humilhação. Mas você não quer pegar essa rota. Sua esposa te perdoa, o seu esposo. 3 dias depois você já quer que ele te trata. Ah, mas ele é crente. Mas ele deveria fazer um monte de coisa, irmão. Mas não tem a ver com ficar esperando o que ele vai fazer, não. Ah, mas Jesus me aceitou de volta. Jesus não vai transar com você não, irmão.
A sua esposa é outros 500. Sua esposa você tem que morrer por ela. Jesus morreu por você, agora tu morre pela tua esposa. Esse é o processo. Tá doendo? Vai mais baixo, é a sua família. São as promessas de Deus para você. E é você sendo transformado para não a sua esposa receber apenas você de volta, mas receber um novo homem, capaz de ser o homem que essa família precisa. Amém, glória a Deus. Existem portas de saída e tem gente que está esmurrando a parede. Quero falar aqui para os jovens aqui, ou alguém que não é tão jovem, mas almeja o ministério. Estava falando com o irmão essa semana, e vale para todos, eu quero falar isso para todos os jovens aqui. Tem gente que está no processo, e agora não precisa necessariamente ser um vale, mas num processo, que a saída do processo já está diante deles, o caminho traçado. Tem uma porta aberta com um caminho. Mas porque foi um caminho que foi pré-estabelecido por alguém. Porque é um caminho que já existe e não serve. Que é uma rota especial para o bebelozinho. Que é um caminho feito sob medida para ele, bebelozinho de Deus. Na igreja existe todo um processo para você mergulhar no rio da igreja. Existe toda uma rota de crescimento para aqueles que almejam o ministério. Mas alguns, o caminho está aqui e tem uma parede aqui. E ele está aqui esperneando, batendo na parede. Querendo esmurrar a parede, abrir um caminho na força. Por isso que está se desgastando. Enquanto existe uma porta bem aqui. Que é só se submeter aos processos estabelecidos que você vai crescer. Está dando para entender a analogia que eu estou fazendo aqui? Fica insistindo, fazendo pirraça, ninguém me nota, ninguém me dá oportunidade, gritando. E talvez alguns aqui até se desviaram por causa disso, porque ficaram em situações, batendo, fazendo força, e acha que porque fez força, porque gritou, porque esperneou, alguém tem que pegar e abrir. Abrir o quê? Não existe porta aí, irmão. Alguém agora tem que criar uma porta onde não tem? Tem que derrubar uma parede para você? Ah, ninguém me nota aqui na empresa que eu trabalho. Eu sou tão carismático. O problema é que você se tornou orgulhoso, arrogante. Você tem tanto carisma que agora você confia nele e acha que todo mundo vai engolir o seu carisma. As pessoas querem resultado. As pessoas querem resultado. E essa empresa, existe uma rota. Aquele que serve, aquele que cumpre os objetivos, aquele que serve quem tem que servir, não é quem você quer servir. Porque tem gente que quer servir o patrão. O patrão chega, ele vem com o carro, estaciona, pega o guarda-chuva, se está chovendo, bota o terno para o patrão passar em cima. Isso pode até ser honra. Mas eu sei quando não é honra. Eu sei quando não é honra. Sabe quando? Quando faz isso pelo patrão, mas não faz pelo gerente. Ou não faz por um igual. Não adianta forçar a parede. Se for um patrão sábio, ele sabe que é alguém que está querendo pegar um atalho. E só vai trazer problema. Porque todas as vezes que eu cedia carisma, toda vez que eu sentia simpatia, toda vez que eu cedi ao choro da parede sendo esmurrada, fui lá e criei um caminho que não existia, eu sofri dano. Porque lá na frente eu tinha um cara trabalhando comigo, ou uma moça trabalhando comigo, que não estava pronta para aquela função. Porque era o processo já estabelecido que iria forjar ele. Talvez até nasceu para aquilo, mas não quis passar pelo processo. Chega lá na frente com título de gente grande, mas postura de gente imatura. Quantos estão entendendo aqui? Então tem que passar pelo processo, irmão. Para de esmurrar a porta, a parede. Para de esmurrar a parede. Pega a rota que existe na vida da igreja e vai. Outra coisa importante, bem rápido, chame pelo pastor, irmão. Não adianta nada você ouvir tudo que eu estou falando aqui hoje. Tudo que eu estou me esforçando para apresentar para você, a bondade de Deus e o que Deus tem para você. E se você não clamar, eu não posso clamar por você. Chame o pastor. O seu maior pecado não é o que você fez.
é o que você não sabe que fez e faz. Vou te dar uma revelação muito poderosa aqui, até para crente. O seu maior pecado não é aquilo que você fez, é aquilo que você não sabe que fez e que inclusive deve estar fazendo agora. Incredulidade. O seu maior pecado é não crer que o Filho de Deus tem poder para te perdoar. O seu maior pecado, Jesus disse, eles são condenados por uma coisa. Jesus diz, andando pela terra, ele disse, são condenados por uma coisa, porque Deus enviou a luz e eles rejeitaram. São condenados porque o Filho de Deus veio e eles não creram. O diabo traz acusação, o diabo fica te condenando para que você continue dizendo, eu não mereço. Eu não mereço clamar ao pastor, eu não mereço chamar por socorro. Saiba que o diabo está te fazendo cometer um pecado muito maior do que o que você fez, que é a incredulidade. Creia, apesar de você, apesar de mim, Deus ama você, está pronto para te perdoar, não importa o que você fez. Chame por Ele agora. Limite os seus ouvidos. Limite os seus ouvidos. Limite o que você ouve. Limite o que você escuta. Alguns de vocês foram para rotas de vales porque ouviram quem não devia. Porque não guardaram a coisa mais preciosa que é o seu coração. Sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração. Nem todo mundo que fala em nome do Senhor merece o seu ouvido. Pare de ouvir todo mundo. Pare de ouvir gente ferida. Pare de ouvir gente machucada. Pare de ficar na internet ouvindo gente cheia de pus. Procura gente saudável, gente que tem vitória naquilo que você precisa ter vitória. Pare de ficar coçando ferida, procurando gente que tem o mesmo pulso que você, para vocês ficarem se coçando. Ouça com saúde. Olha, quando o texto diz, você leu, unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo. É algo que se fazia com as ovelhas. A ovelha, ela tem muita secreção no ouvido, dá muita secreção no ouvido da ovelha. Se você não passar óleo, essa secreção atrai moscas. Essa secreção atrai moscas e essas moscas botam ovinhos dentro do ouvido da ovelha. E a ovelha fica louca. Porque esses ovinhos vão implodir na cabeça da ovelha e vai começar a machucar ela por dentro e algumas ovelhas chegam a morrer. Passar óleo no ouvido da ovelha é para que moscas não pousem. Encha os seus ouvidos da palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus para que os seus ouvidos estejam sempre cheios de óleo, para que nenhuma mosca podre consiga botar ovos aí, meu irmão. Ouça a voz do bom pastor. Quinto e último, aceite o favor de Deus. No verso 3, leia na sua Bíblia aí. No verso 3 do Salmo 23, diz, por amor do seu nome. Diz que o que ele faz, que a salvação que ele traz no meio do vale, é por um motivo, por amor ao seu nome. Ao nome de quem? Por que Deus nos salva? Porque Ele nos ama, mas muito mais porque Ele ama Jesus. Eu vou dizer algo muito forte aqui para a gente terminar. Deus seria injusto se Ele não perdoasse você. Deus seria injusto se Ele não perdoasse você. Ele não seria injusto com você. Ele seria injusto com Jesus. Porque Jesus morreu exatamente pelos seus pequenos pecados e pelos seus maiores pecados. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer nada. Só tem um pecado que Deus não pode resolver. E não é porque Ele não quer.
é porque Ele não vai te obrigar a nada. O orgulho. Só tem uma coisa, um lugar que Deus não pode ir: quando a porta do coração está fechada por dentro. Quando alguém diz eu não quero, eu não preciso, eu não consigo reconhecer. E o diabo nesse processo fica tentando fazer com que você não se sinta digno de merecer. Não tem a ver com se sentir digno. Tem a ver com entender que Jesus é digno. E você recebe porque Jesus recebeu. E aquele que está em Cristo tem tudo que Cristo tem. Jesus já morreu pelo pecado que você cometeu. Você só precisa crer nisso agora. E transferir toda essa acusação, essa condenação para Jesus. E aí vai acontecer: eu não vivo mais. É o que diz a palavra. Aqueles que nasceram de novo, eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Nem sempre, como eu disse, temos a resposta do porquê todos os vales existem. Mas hoje, com certeza você tem a resposta de como sair do que você está. E talvez você precise ser humilde, inclusive, para aceitar que talvez agora você não tenha a resposta do que por que o vale aconteceu. A gente é tão orgulhoso, gente, que às vezes a opção de sair do vale já existe, mas a gente não aceita sair sem que tudo nos seja explicado. A gente prefere ficar sofrendo, sentindo dor, do que sair dali sem que Deus dê satisfações. Enquanto eu não souber por que eu estou aqui, eu não saio. E com isso, muitos estão atraindo a sua família para dentro desse lugar. Tem gente dentro da sua casa já ficando com depressão junto com você. Sofrendo junto com você. Porque você não tem a humildade de dizer: eu não preciso saber de tudo, eu preciso só confiar. Jó estava num vale. E que vale? Perdeu tudo. Só que chegou uma hora que dentro do vale ele começou a querer explicações de Deus. E quanto mais ele ficava nesse jogo, mais o vale se estendia. O vale de Jó acabou quando ele olhou para si mesmo e disse: eu sou um ignorante. Eu achava que conhecia Deus, eu era um arrogante. Eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. E Jó disse assim: agora eu sei quem é o Senhor. Olha, no versículos anteriores a essa declaração, Jó está no embate com Deus. E Deus está virando para Jó e dizendo assim: Jó, já que você sabe de tudo, estou parafraseando, Jó, já que eu te devo satisfações, aonde você estava, Jó, quando eu estabeleci os limites dos mares? Aonde você estava, Jó, quando eu coloquei os fundamentos da terra? Aí Deus ainda tem um senso de humor e diz assim: me diga, se é que você sabe, com um sorriso no rosto. Quem é você, Jó, para querer ter todas as respostas? E quando ele entendeu que o que ele precisava era do Senhor e não das respostas, ele viveu porção dobrada, porque ele viveu humildade, que era coração quebrantado. E eu te convido hoje, abra esse seu coração e diga: Senhor, se um dia eu tiver a resposta do porquê aconteceu, ótimo, porque eu vou aprender com isso. Agora, se eu não tiver a resposta, eu também não vou seguir mais um passo sem o meu pastor. Se coloca de pé no seu lugar. Aleluia. Se você ouviu essa mensagem agora e você quer abrir o seu coração para Jesus, se você um dia caminhou com Jesus e se distraiu por algum motivo, perdeu de vista o Senhor,
e quer voltar hoje, quer clamar pelo pastor, se você quer voltar para Jesus, erga sua mão aonde você estiver, em um sinal de rendição a Deus. Se é com você que Jesus está falando, erga sua mão e diga: eu quero voltar. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Graças a Deus pela sua vida, irmã. Glória a Deus pela sua vida. Mais alguém? Glória a Deus. Se tem alguém aqui que nunca orou confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi convidado, veio hoje, ouviu essa palavra, o seu coração está dizendo: é sobre você. Jesus está aí falando no seu coração. Se você nunca orou dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida para ti, se você nunca fez essa oração, você precisa fazer, porque essa oração é o convite para o pastor tomar as rédeas da sua vida. Se você nunca fez e quer fazer essa oração, levante a sua mão aonde você estiver. Glória a Deus, aleluia. Mais alguém? Levante a sua mão onde você estiver. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas, que bênção. Se você está entregando a sua vida para Jesus, sinaliza, levanta a sua mão onde você estiver. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quantas pessoas, aleluia. Aleluia. Espírito Santo, invade esses corações agora. De dentro para fora, começa a transformar esses irmãos e irmãs com as mãos levantadas. Assim como um dia o Senhor mudou a minha vida para sempre. Parece um ato simples, mas no mundo espiritual tudo está sendo feito de novo. Em nome de Jesus, toca esses irmãos agora. Transforma-os. Aleluia. Meu coração é teu. Você que levantou a sua mão, ou que não levantou, mas ainda quer fazer parte disso, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Tenha vergonha não. Se você viu alguém levantando a mão, fala com ele assim: eu vou com você lá, cara, tá precisa de ajuda? Vamos, traga essa pessoa com você. Você não precisa conhecer ela não. Fala assim: eu vou lá com você. Vem cá pra gente orar junto. Vem cá, você que levantou sua mão voltando para Jesus, ou orando Jesus como seu Senhor e Salvador, sai do seu lugar, vem aqui na frente, um passo de fé. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por